Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Evelyn estuda em uma escola pública de Belém. Aos 17 anos, cursa o segundo ano do ensino médio e já tem planos bem definidos para o futuro. Passar no Enem e cursar Direito. A realidade da jovem paraense é diferente da maioria dos jovens da região norte, entre 15 e 17 anos. 66% desses adolescentes deveriam estar no ensino médio, mas não estão. Geração Neném. 1 em cada 5 jovens brasileiros de 15 a 29 anos não estuda nem trabalha. Os dados são da versão mais recente da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD contínua, feita pelo IBGE. O levantamento mostra que a proporção de jovens sem nenhuma ocupação tem diminuído, mas segue num patamar preocupante. Quais são os principais desafios enfrentados por essa geração? Os impactos para o país? Como mudar esse cenário? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras questões com o gerente de políticas educacionais da organização Todos pela Educação, Ivan Gontijo. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Olá, obrigado pelo convite, Celso. É um prazer estar aqui com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Adriana Perroni. Adriana, o número de jovens neném é o menor já registrado nos últimos anos, mas mesmo assim ainda é muito alto e chega a quase 10 milhões. Oi, Celso. Obrigada pelo convite. Oi, Ivan. Celso, são 9 milhões e 600 mil jovens que estão sem estudar e trabalhar, que é o popular neném. A situação atinge 19,8% da população com idade entre 15 e 29 anos. O número, como você disse, ainda é muito alto, mas a boa notícia é que essa parcela recuou em comparação com o levantamento de 2022, quando o percentual era de 20%. A evolução foi ainda maior se a gente comparar com 2019, quando o índice chegou a quase 22%. Ivan, os números estão caindo, mas obviamente ainda preocupam, né? Bom, quando a gente olha esses dados sobre a população neném no Brasil, essa notícia que veio da PNAD, a gente pode interpretar como positiva, né? Que é uma queda bastante expressiva da população neném nos últimos anos. Você tinha impactos muito fortes no período da pandemia aí também estavam elevando esses dados. Então, tem essa notícia positiva, mas tem o dado de que ainda é um contingente de pessoas muito grande, né? Principalmente quando a gente olha os números absolutos, estamos falando de quase 10 milhões de pessoas, e pessoas que estariam, em tese, no auge da sua idade produtiva e que poderiam contribuir muito para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Então, tem algumas estimativas que mostram como que a economia brasileira é afetada por esse alto número de jovens neném. Como se a gente conseguisse incluir eles no nosso sistema produtivo, isso poderia ser importante para o desenvolvimento do país. Então, eu acho que a gente tem que interpretar esse dado mais recente lançado pela PNAD com otimismo, mas sabendo que ainda existe muito trabalho pela frente para a gente conseguir superar esse desafio com um olhar intersetorial, que olhe para a inclusão produtiva, educação e juventudes. Agora, qual a principal razão para essa queda nos últimos anos, Ivan? É a demanda do mercado de trabalho ou a busca pela educação? Bom, eu acho que são um conjunto de fatores que ajudam a explicar isso. O primeiro é um aumento da inclusão produtiva, né? Então, esses dados que você via nos últimos anos, que bastante elevados, chegando na casa de 1/5 dos jovens, tem muito a ver com o período da pandemia, né? Que a inclusão produtiva foi muito dificultada. Quando você olha também a taxa de formalização dessa população, ela também vem aumentando. Então, acho que tem a inclusão produtiva. Matrículas no ensino superior também contribuem. Lembrando que a gente tem um desafio no Brasil, que quando a gente olha os jovens de 18 a 24 anos, apenas 25% estão matriculados na universidade. E aí a gente está olhando aqui universidades públicas, privadas, modalidade presencial e à distância. Então, ainda não é um número muito expressivo, ainda que venha crescendo ao longo do tempo, mas infelizmente a universidade no Brasil ainda não é para todos, e por isso que é tão importante a gente falar da formação profissional e técnica. E se o Estado brasileiro não tem conseguido garantir que os jovens sigam a sua trajetória acadêmica durante muitos anos, é importante te dar outras saídas para os jovens, como a oportunidade de uma formação profissional. Esses seriam os principais motivos desses jovens não conseguirem ocupação, tanto no âmbito educacional como no mercado de trabalho, Ivan? Eu acho que tem duas razões para isso, né? A primeira é que, de fato, a inclusão produtiva no início, né, da sua trajetória é mais difícil, né? Porque são jovens ali que estão entre 15 e 29 anos. E o segundo é a lógica da qualificação profissional.
profissional, né? É muito difícil para um jovem que, por exemplo, ou não completou o ensino médio, ou completou o ensino médio regular, sair da escola e conseguir uma ocupação profissional de forma rápida, né? E por isso que a gente fala bastante dessa integração do ensino médio com a educação profissional e técnica, porque permite que o jovem tenha acesso a uma educação de qualidade e aí ele possa optar se ele quer seguir uma trajetória acadêmica e ir para a universidade ou ingressar no mercado de trabalho. Mas com o curso técnico, o jovem ingressa no mercado de trabalho já em outro patamar, né? Porque ele já domina alguma habilidade profissional e consegue entrar no mercado com maiores chances de formalização, de salários mais altos. Então, esse é um ponto bastante importante. Uma pesquisa recente que saiu do Itaú, ela mostra que a renda dos jovens que saem das universidades e do ensino profissional e técnico é bastante próxima, e o grau de formalização também. Então, mostra como que é importante o Brasil avançar nessa agenda. Agora, Ivan, entre as mulheres, 1 em cada 4 não estuda nem trabalha, né? A geração neném aí é um fenômeno que traduz os efeitos das desigualdades sociais, mas também de gênero. O problema é ainda pior entre as meninas? Você tem quando você olha os dados educacionais, por exemplo, você vê que boa parte das meninas que estão fora da escola tem a ver com a questão da gravidez precoce, né? Então, esse é um desafio muito grande. A gravidez precoce, muitas vezes, acaba tirando as mulheres dos bancos escolares e também prejudica a sua inclusão produtiva. Então, acho que essa é uma agenda que o Brasil tem que olhar com muito cuidado, né? Essas interseccionalidades entre gênero, raça, nível socioeconômico, para que a gente consiga garantir para essas mães que muitas vezes tiveram os filhos cedo, que elas tenham oportunidades também para conseguir seguir estudando, para conseguir ingressar no mercado de trabalho de forma produtiva. E tem uma série de agendas que são importantes aqui. Por exemplo, a questão das creches, né? Se a gente não consegue ter creche para todo mundo, creche de qualidade, como que você vai conseguir que uma mãe adolescente, por exemplo, siga estudando no ensino médio? Então, tem algumas iniciativas importantes, tem alguns lugares, por exemplo, que pensam em creches próximas às escolas do ensino médio. Então, a mãe deixa o filho na creche e consegue estudar. Então, pensar nessas conexões dos usuários é super importante para garantir que o serviço seja prestado com efetividade e qualidade. Agora, a falta de acesso a emprego e estudo é uma situação ainda pior para estudantes pretos e pardos. A proporção de jovens nesse contexto é de 22,4%. Já entre os brancos, a proporção é de 15,8%. Ivan, esse é mais um retrato da desigualdade, não? Sim, isso é uma coisa muito importante no Brasil, que fazer comparações só entre nível socioeconômico, às vezes é insuficiente, porque por conta do racismo estrutural, às vezes você vê jovens que têm o mesmo nível socioeconômico, mas os indicadores são muito diferentes. Essa é uma pauta que a gente tem que olhar com muita atenção. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante a gente destacar o programa que o governo federal tem lançado agora, que é o programa Pé de Meia, que pode ajudar bastante a garantir que os jovens que estão matriculados no ensino médio consigam concluir essa etapa. E aí, talvez esses indicadores que a gente vê que mostram essas amplas desigualdades sejam reduzidos. O número de brasileiros nessa faixa etária é de 48 milhões e meio. Desse total, 15,3% estavam ocupados e estudando. 25,5% estavam estudando, porém não trabalhando. E 39,4% estavam trabalhando, mas não estudavam. Ivan, garantir que todos tenham condições de apenas se dedicarem aos estudos para depois terem melhores chances de empregabilidade é uma tarefa difícil, né? É uma tarefa muito difícil. Como eu trouxe lá atrás, o ensino médio, ensino superior no Brasil ainda é uma raridade. Quando a gente olha os dados dos últimos 30 anos, desde a Constituição Federal de 1988, o Brasil avançou muito nessa agenda de inclusão no ensino superior. Tanto que hoje você tinha dados no início do século XXI, na casa de 7% dos brasileiros de 18 a 24 anos estavam na universidade. Esse dado passou para 25%. É um avanço. Mas a gente não consegue garantir, com as condições atuais de financiamento, uma ampliação muito grande do ensino universitário com qualidade para os nossos jovens. Então, por isso que é importante a gente pensar e aí dar uma série de possibilidades para que os jovens consigam concretizar os seus projetos de vida. Então, ter universidade para quem quer ir para a universidade, ter curso técnico integrado ao ensino médio para quem quer sair do ensino médio já entrando no mercado de trabalho, ter cursos técnicos subsequentes também, que é aquele curso que o pessoal faz depois que concluiu o ensino médio, e também ter o EJA, para quem saiu da escola antes de concluir e quer voltar para os bancos escolares para ter uma qualificação.
alfabetização. Então a gente precisa pensar num cardápio de possibilidades para que essa nossa juventude, que é tão importante para o desenvolvimento econômico do nosso país, consiga atingir os seus projetos de vida de acordo com suas necessidades e demandas. Ivan, o número dos jovens neném é motivado não só por problemas sociais, a gente sabe, mas também pela postura adotada por muitas empresas, né? O que essas organizações podem fazer para reduzir ainda mais esse índice? Tem uma agenda importante aqui, que é quando a gente fala da integração do ensino médio com a educação profissional. Então, quando você fala do jovem que está no ensino médio e está cursando educação profissional, tem muitos países que investem nisso, que são programas junto com as empresas. Então, por exemplo, o estudante está cursando um técnico em mecânica. Então, ele cursa o técnico com mecânica e, ao mesmo tempo, existe uma parceria com as empresas da região, por exemplo, para que ele consiga fazer estágios e ter uma inclusão produtiva, um pouco no modelo do jovem aprendiz, só que o jovem aprendiz, ele não necessariamente o jovem precisa estar num curso técnico, né? Então, pensar nessa integração é super importante, porque essa entrada do jovem no mercado de trabalho não é algo fácil, ela precisa de muito apoio, muita articulação entre os sistemas de ensino e as empresas. Então, as empresas têm um papel importante de incentivar e de garantir a inclusão dos jovens nos seus quadros. A PNAD também mostrou que a taxa de analfabetismo atingiu em 2023 o menor valor da série iniciada em 2016, né? 5,4% abaixo dos 5,7% de 2022. Mas ainda aí são 9 milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever. Esse é um outro cenário que requer atenção urgente, não? Aqui, esse dado ele pega pessoas com mais de 15 anos que são alfabetizadas ou não, né? E esse dado ele sempre vem caindo ao longo da série histórica por questões vegetativas. Então, porque as pessoas de mais idade acabam falecendo. E aí no Brasil, como a gente demorou muito tempo para oferecer educação de qualidade, grande contingente de pessoas analfabetas no Brasil são pessoas, principalmente nas faixas etárias mais elevadas, né? Esse é um dado que a gente precisa olhar com atenção, inclusive para fortalecer o EJA e garantir que essas pessoas queiram voltar para os bancos escolares consigam. Mas mais importante do que isso, como que a gente combate as causas raízes desse problema, que é o fato da gente ter muitas crianças que não conseguem se alfabetizar na idade certa. Isso é muito importante o Brasil avançar nessa etapa para que a gente garanta que as crianças se alfabetizem na idade certa e com qualidade, porque esse número, ele não pega o analfabetismo funcional, né? Ele pega o analfabetismo que as pessoas, por exemplo, não conseguem assinar o próprio nome ou tem aspectos muito rudimentares ligados à alfabetização. Então a gente precisa avançar com qualidade na alfabetização, porque não adianta a gente ter um número baixo de pessoas não alfabetizadas se elas não conseguem interpretar texto, fazer um bom uso dessas habilidades de leitura e escrita na sua vida cotidiana. É motivo de muita preocupação cerca de 20% da nossa juventude não ter uma perspectiva de futuro. Esse problema tem implicações profundas também para o país, no geral, né? Principalmente um impacto econômico a longo prazo, né, Ivan? Perfeito. E esse dado, ele traz uma necessidade da gente trabalhar ainda no ensino médio, nas escolas, questões ligadas não apenas só aos conhecimentos tradicionais, o português, a matemática, mas também disciplinas que façam com que o jovem reflita sobre o seu projeto de vida, né? Então mostre para os jovens quais são suas possibilidades futuras, quais são os caminhos de ingresso no mercado de trabalho, de ingresso nas universidades, como que ele pode construir e desenhar os seus planos futuros. Esse tema precisa ser tratado também na educação básica, porque senão o jovem fica muito à mercê das informações que ele muitas vezes recebe de forma pouco qualificada, né? Na internet, etc. Agora, Ivan, a evasão escolar é um problema que está presente no nosso país, né? Ensino de baixa qualidade e a falta de alinhamento com as necessidades do mercado são problemas recorrentes e que acabam reforçando essa realidade, né? A evasão é um desafio muito grande no Brasil, especialmente no ensino médio, né? E aí eu acho que tem dois elementos que são importantes. Um primeiro é a gente entender por que o jovem sai da escola. Então, ele deixa de ver a escola como algo atrativo, algo que faz sentido para o seu projeto de vida. Então, a gente precisa pensar num modelo de ensino médio que seja mais aderente às necessidades do jovem, mais atrativo para que ele fique na escola, mas também a gente precisa pensar em como que a gente traz de volta os jovens que estão fora do sistema educacional para dentro da escola, porque a pior coisa que pode acontecer na educação é você ter os jovens que deveriam estar em idade escolar não estando. Então a gente precisa pensar nisso. Nesse sentido, esse programa que o governo federal está lançando agora, o PED Meia, pode ser importante, porque o jovem vai ter um incentivo financeiro para continuar estudando. Eu queria citar aqui uma pesquisa realizada a pedido da ONG Todos pela Educação, em parceria
com o Datafolha, que ouviu jovens de 14 a 16 anos de escolas públicas e privadas de todas as regiões do Brasil sobre o novo ensino médio. E de acordo com o levantamento, 65% dos entrevistados desejam aí um currículo flexível. Eu pergunto, as mudanças na formação dos jovens com o novo ensino médio vão ajudar a reduzir a evasão escolar e o desalento? Bom, essa questão da evasão e dos jovens também da escola, ela é multidimensional. Então tem a ver com o trabalho, tem a ver com a gravidez precoce, mas também tem a ver com o modelo curricular. A gente tinha um ensino médio muito pouco flexível antigamente, né? Aquelas 13 matérias tradicionais, o jovem não tinha nenhum poder de escolha. A gente mudou o modelo do ensino médio a partir de 2017, com a aprovação de uma lei. Começou a valer nas escolas em 2022, então ainda com alguns problemas de implementação, e agora se está ajustando essa reforma do ensino médio. Então é um novo ensino médio, acabou de ser na semana passada aprovado um projeto de lei na Câmara tratando sobre isso, e que mantém essa flexibilidade que nos parece ser um elemento importante para ter um ensino médio mais atrativo e mais aderente às necessidades do século XXI e dos nossos jovens que estão nas escolas brasileiras. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do gerente de políticas educacionais da organização Todos pela Educação, Ivan Gontijo. Muito obrigado, Ivan. Perfeito, Celso. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido um bom papo. E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço muito pelo convite, Celso. Obrigada, Ivan. Um abraço a todos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.